Bom dia. Bom dia, professor. Tá tremendo, não, né? Um pouco. Tá bom. Nossa, foi muito bom, professor, aquela atividade. Eu também achei, cara. Uhum. Deu uma amenizada, eu não tô, tipo, tremendo tanto que nem antes, mas É, deu uma melhorada, nossa. foi legal para ver todo mundo um pouco, né? Acho que foi bom. Sim. O Breno, você faltou na minha aula terça-feira passada, hein, Breno? Oi, Ô, Natália. Pipoca, tudo bom? Ih, Breno, casa Tudo. caiu, hein? É o sono, sabe como é, né, Pipoca? Incontrolável. Pô, 10h20, tá com sono? Ah, Não, então você desculpa, foi. eu Você fui foi pra dormir balada um tarde. dia antes. O Breno foi pra balada, tô ligado. Segunda-feira o cara detonou. Sabe como é, né, Pipoca? Tem que aproveitar a vida. É. Oi, Bom dia, pipoca. oi, tô te pondo como cou. Fica à vontade. Já pus. Apareceu aí, né? A Letícia assistiu aula mó chique, meu. Cachecol. Parece que ela vai sair, vai encontrar com o namorado, tô achando. Não, é que eu tô com muito frio, Pipoca. Eu tô até com pantufa. É, ontem estava gostoso. Tava. Agora, hoje deu uma esfriada mesmo. Nossa, tá Ô, muito louco, frio. como assim? Ontem tava muito mais frio. Hoje tá tranquilo. Ô, Ah, louco. meu, eu comecei a dar aula ontem às 7 horas da manhã. E eu paro, de segunda-feira eu paro a uma, direto. Deu 9 horas, eu tava assim, como eu tô hoje. 9 horas eu já tirei a blusa, tava gostoso. Tô achando que hoje tá meio, acho que tá meio frio, acho, não sei. Bom, eu odeio frio. Odeio, odeio, odeio. Eu Tamo quero junto, calor. pipoca. Hã? E tamo junto. Frio e esse dia cinza. Eu É, fico, não sei, dá vontade de cavar um buraco e entrar dentro. é. Eu gosto de ficar de carção o dia inteiro descalço, sem camisa. Eu gosto assim. Não gosto de roupa. Saco. Aí eu fui dar uma bisbilhotada lá no negócio da Luísa lá, de cantar lá. Ô, legal, hein, Luísa? Muito bom, muito bom. Vou aproveitar aqui, acho que com 13 caras, 12 caras, já dá para ter uma ideia. Vocês acham que eu devo mudar a minha metodologia de sair da lousa e trabalhar com essa mesa assim que os professores estão usando, sabe? A mesa que vai desenhando, vai quer dizer, desenhando não, vai resolvendo assim na mesa Professor, e eu compartilho a tela. E eu aí eu prefiro na fico, lousa. é, Na né? lousa. Na luz é Uhum. melhor. É, lousa, né? Tá Sim. Sabe por perfeito do quê? jeito que você tá fazendo, professor. Eu acho que Mas não precisa mudar sabe por nada. quê? Hum. Porque eu acho assim, tem lugar, tem gente, por exemplo, que a internet é muito ruim, diz que a imagem fica ruim, etc. Mas eu acho assim que vocês me vendo de corpo inteiro, não é que eu sou lindão, não é nada disso, mas sabe, dá aquele gestual, aquela coisa da aula, porque aí porque fica só num quadradinho em cima, não é isso? Pequenininho. Não, a gente aumenta a sua tela. Aí a Quando, gente. quando coloca. É, quando compartilha, não. Aí fica só um quadradinho e, Não, tipo. então é isso que eu tô falando.
Quando se eu for usar essa mesa aqui, digital que os caras estão usando, sabe? Quem que usa? Eu vejo, ó, eu vejo o Luquinhas de matemática, usa, não usa? O Rosso, Sim. a Tamília. A Tamir, aí fica num cantinho assim, né? Sim. Sim, mas eu acho que a lousa é melhor porque eu acho que a gente sente mais na aula presencial. Pelo menos eu sinto um pouco de falta da Uhum. aula É, né? presencial. Um pouco mais, né? Tá É. muito bom, assim, professor. Quem também usa bem é o Rosso, né? Que eu vejo lá as telas dele lá. Alguém, fora eu, alguém usa lousa? O André. Ah, tá. O Ricardo de E o- geografia também. O Ah, o E o- Ricardo também. E o O Ricardo? Alvânio, O O Alvânio Credo? usa. O Credo usa? Não, ele Não. não. Point. Ah, ele já vem tudo pronto no PPT, o Ricardo? Uhum. Pô, evoluiu, hein, meu? Porque quando a gente gravou ano passado os vídeos pro Enem, foi aí que eu conheci ele, né? E aí que ele ganhou não, assim, né? Nós contratamos ele para trabalhar aqui no presencial, porque ano passado ele não trabalhava. Meu, foi o único professor que eu gravei usando a lousa. O resto foi tudo no PPT. Só que era uma tecnologia moderna, né? Tinha um monitor grande, sabe? Você lembra? Quem assistiu lembra, né? A Letícia lembra, acho que a Natália lembra, a Isa lembra, né? sim. Aqueles vídeos que a gente fez para o Enem, né? Uhum. Mas ali é uma superprodução, né? Com design gráfico, tudo era diferente, não era como hoje, né? Para fazer aquilo todo dia seria um absurdo, né? De dinheiro, né? De caro, né? Mas ele usou lousa, então agora está usando PPT. Poxa vida, hein? E ele dá aula no ESAG EAD, né? Se vocês não sabem. E ele usa a lousa lá. Os caras vão lá no ESAG mesmo, gravam lá mesmo e, enfim. Bom, eu acho que já dá para a gente. Vamos esperar. Acho que já dá quase para a gente entrar, né? Eita. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou. Hoje é uma aula que eu diria para vocês assim, muito clássica, sabe? É uma aula bem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom agora. É uma aula muito clássica. É uma aula que tem um conceito, em nível de resolução de exercícios, ela é bem simples, tal, mas ela vai trazer um conceito para nós muito importante. E é uma aula de dedução mesmo, tá? Que eu acho que é interessante. Mas antes, isso aqui. Ó. Bom, antes disso, se vocês pegarem na página 106, eu prefiro retomar a aula passada que a gente deduziu o TEC, que foi o Teorema da Energia Cinética, certo? Então, eu vou retomar aquele teorema resolvendo, porque faltava esse exercício fazer, né? E o 6. O 6 eu falei que vocês tinham que se virar para resolver, que é da FUVEST e tal, que é só interpretação de gráfico, tá? E a resposta era C, né? 200. Se alguém tiver alguma dúvida depois, me manda alguma mensagem, alguma coisa, tá? Mas eu quero retomar aquele teorema para depois eu entrar na aula, que seria a aula 21, 22, tá? Bom, então, vamos lá. O exercício 4, então ele fala assim, ó. Um corpo é arrastado sobre uma superfície horizontal por uma força constante, isso é importante,
de intensidade igual a 10 newtons, que faz com a horizontal um ângulo de 60 graus. Se durante a ação da força o corpo se deslocou de 4 metros e sua energia cinética variou de 12 joules, qual será a intensidade da força média de atrito que a superfície exerceu sobre o corpo? Tá? Bom, então, é um exercício que te dá já uma luz. Porque ele fala que essa força realizou um trabalho, porque ela causou um deslocamento de 4 metros. Por ela ter realizado um trabalho, o corpo variou a sua energia cinética. Então, é importante estar sempre ligado que essa grandeza física, trabalho, na verdade, ela está sempre associada a essa grandeza física abstrata chamada energia. Quer dizer, como a gente só calcula trabalho de força, quando uma força realiza um trabalho, haverá variação da energia cinética. Isso foi o TEC. Então, se nós pensarmos aqui que o trabalho realizado, agora é importante, pela resultante das forças, equivale à variação da energia cinética. Esse é o nosso conhecido, que eu deduzi na aula passada, TEC. E aí você vê, como ele já deu a variação da energia cinética, eu vou calcular o trabalho. Porque o trabalho da resultante, eu vou ter que ver quem é a resultante das forças aqui. Ora, como ele falou que ele quer o atrito, está na cara que tem atrito. Então, antes da gente prever o que vai acontecer, vamos marcar a força. Então, vamos começar. Ó, começamos sempre pela força peso, certo? Que mais que vai ter? Bom, esse corpo está apoiado, correto? Numa superfície. O planeta está atraindo esse corpo aqui para baixo. O plano, o apoio, não permite que ele penetre. Portanto, ele aplica uma força no corpo. Correto? Que mais? Bom, se ele está sendo arrastado nesta direção e neste sentido, a gente prevê que existe uma força de atrito. O atrito é sempre contrário à tendência do escorregamento. O escorregamento é para a direita, o atrito é paralelo à superfície de apoio, no sentido de contrário à tendência do escorregamento. Pronto. Eu pergunto para vocês aí, tem mais alguma força agindo ou acabou? Deixo aberto o microfone. Acabou. Acabou. Não tem mais nenhum. Bom, agora, tem que aparecer o atrito. Está na cara que o atrito está no meio da resultante. Desse jeito, está bonito? Está fácil calcular a resultante? Não. Porque você tem uma força lá que ela é inclinada. E qual é sempre o nosso objetivo? Deixar as forças na mesma direção, para poder calcular a resultante mais facilmente. Então, a proposta aqui é decompor essa força F. A gente decompõe na direção do movimento, que é a chamada direção tangencial, e decompõe na direção normal. Ou seja, são chamadas componentes ortogonais. Então, eu vou ter uma força aqui. Que cor que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter uma força aqui, ó. Aparece essa cor aqui, não?
Ah, para mim, para mim não, parece que é preto. É, vou fazer preto mesmo. Ó, então aparece, tem essa componente da força na direção tangencial, que a gente chama de FT, ou alguns alunos chamam de FX, e tem a componente na direção normal, que nós chamamos de FY ou FN. Correto? Pergunta. Quanto é que vale a resultante na direção vertical, na resultante, a direção normal? Tem movimento aqui? Não, portanto, a resultante aqui é zero. Como é que se eu quisesse calcular a composição das forças da vertical, como é que ficaria aqui, hein? Alguém poderia falar para mim? Para lembrar como é que é? Isso aqui, ó, resultante nula. Para ser nula, qual seria a composição dessas três aqui? Azul, preto e verde. Como é que seria? N mais Fn igual a P. Beleza, ótimo. Agora, e na direção horizontal? O que a gente está percebendo? Que essa resultante, ela vem da onde? Dessas duas. Quais duas? O FT e o atrito. Quem é a maior, vocês acham? FT ou atrito? FT. FT. Perfeito. Então, ó, vamos lá, calcular. O trabalho da resultante, como é que calculava? Você pega o valor da resultante, multiplica pelo deslocamento, cosseno de que ângulo? E agora, gente, qual é o ângulo? Da resultante. 60? Ah, não. 300. Da resultante. 0. Zero. Porque, vejam, gente, a resultante ela está aqui, ó. Por que eu sei que ela está aqui? Porque o movimento do corpo é na direção horizontal. Então, essa é a resultante. E ela está na direção do deslocamento. Então, o cosseno é cosseno de zero. Inclusive, me lembro até que o David falou que tem sempre dúvida nisso, né? Sim. Veja que os 60 graus é da força F, não da resultante. A resultante está nessa direção aqui. Tudo bem? Isso é igual a quem? A variação da energia cinética. O cosseno de zero vale 1. E, portanto, quem é a resultante no final? Essa resultante aqui, ó, será FT menos quem? Atrito. Menos A. Menos A. Menos a força de atrito. Pronto. Então, aparece para nós o atrito que a gente quer. A única dificuldade que nós temos que ter é achar o FT. Agora vai entrar os 60 graus. Pergunto para vocês, cosseno de 60 é cateto adjacente ou oposto? Adjacente. Adjacente. Quem é o cateto adjacente em relação aqui, ó? Para a FT. gente achar o FT. É ele sobre a hipotenusa, que é F. Portanto, o FT é F cosseno de 60. Tá? Então, como a força F vale 10, o cosseno de 60 é meio, quer dizer que o FT vale 5. E aquela conversa de novo. Quem realmente realiza trabalho mesmo efetivo da força F é só a componente da tangencial. A componente na normal, ela só compõe aqui a direção vertical. Bom, então agora fica fácil. Então vamos escrever que o FT é 5 menos
a força de atrito. O ΔS foi dado, que é 4, e a variação da energia cinética foi 12. 5 menos a força de atrito igual a 3. Tem alguém que não entendeu o que eu fiz aqui? O 4 não está multiplicando? Passa para cá dividindo. 12 por 4, 3. Portanto, quanto é que vale a força de atrito? Passa para cá. 5 menos 3. Portanto, a força de atrito vale 2 newtons. Tá? Então, voltando àquela conversa que eu falei, por que eu chamo esses teoremas de teoremas salvadores? Porque como é que a gente conseguiria achar essa força de atrito? Nós teríamos que dar uma baita de uma volta, tá? E aqui a gente já aplica direto. Tudo bem? Vou bater uma foto bonita. Pronto. Beleza? Posso apagar? Porque agora vai começar a nossa conversa aqui que eu falei para vocês. Página 107. Aulas 21/22. Bom, antes de nós começarmos mesmo, porque hoje eu vou apresentar para vocês um outro teorema, o segundo teorema salvador da mecânica, que é o teorema da energia potencial, o TEP. Tá? Mas para a gente poder chegar no TEP, nós vamos ter que ter algumas conversas antes. Tá? E eu vou deduzir, porque eu poderia chegar muito bem aqui, para quem tem uma certa experiência ou lembra, sabe que se eu vou falar de TEP é energia potencial. E a primeira coisa que vem na cabeça de alguns aí, pode ser, que a energia potencial é MGH. Bom, podia começar a aula aqui escrevendo, a energia potencial é MGH, bomba. Mas eu prefiro fazer todo um conceito, porque eu acho que é muito mais importante isso do que qualquer outra coisa. Tá? Antes disso, eu vou... Se vocês lembrarem bem, eu vou pegar aqui até na apostila. Eu disse para vocês, olha, isso aqui eu vou fazer com vocês de novo mais para frente. Se vocês olharem na página, se vocês estiverem com a apostila aí, na página 104, o exercício número 4 era, se vocês quiserem até, vou até aconselhar, que se você não fez isso, está em branco. O exercício número 4 falava assim: determine o trabalho realizado pela força-peso de um corpo de massa m em um local onde a aceleração da gravidade é g quando, item A, o corpo é lançado verticalmente para cima até uma altura h, expressando a resistência do ar.
Aí ele pergunta se o trabalho é espontâneo e resistente. B, o corpo é abandonado verticalmente para baixo de uma altura H, desprezando a resistência do ar. O trabalho é espontâneo e resistente. Lembram disso? Pergunto, está em branco aí na apostila de vocês ou não? Então, se tiver em branco, coloquem o que eu vou fazer agora nessa parte. Ou anota aí na própria aula 21 e 22, tá? Porque vai ser importante esse resultado. Por isso que eu deixei para agora. Então, eu vou começar escrevendo aqui, ó. Trabalho realizado pela força peso. Tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Desde que a gente começou a trabalhar com o trabalho da força peso, o trabalho da força peso foi, em algum momento, foi diferente de zero ou não? Vocês lembram? Lembra que ele sempre foi zero? Por quê? Se você pegar o exercício passado, o peso não era perpendicular ao deslocamento e o cosseno de 90 não é zero. Então ele dava sempre zero. Mas será que o trabalho da força-peso sempre é zero? Essa que é a pergunta. Resposta: não. Vamos pegar dois exemplos. Então, pegando o item A, daquele exercício lá, vamos imaginar que um corpo seja lançado aqui para cima, ó, e ele vai ser lançado aqui, ó, vamos colocar ele numa posição aqui intermediária, ele está subindo aqui, ó. Ele vai ser lançado até uma altura H. Certo? Bom, como eu quero calcular o trabalho realizado pela força-peso, eu vou desenhar a força-peso. Todo mundo concorda que o peso é sempre vertical e para baixo? Então, o peso está atuando aqui quando eu jogo esse corpo aqui para cima. Estou eliminando a resistência do ar, tá? Vamos calcular o trabalho da força-peso especificamente. Então, o trabalho realizado pela força-peso, como é que se calcula? Você pega o valor da força, multiplica pelo deslocamento e multiplica pelo cosseno. Atenção! Cosseno de que ângulo? Nesta situação que nós estamos fazendo. Jogamos o corpo para cima. É isso aqui, ó. Pergunto para você, cosseno de que ângulo? 180? 90? Quanto? 90? 90 seria aqui, né? O deslocamento não é vertical e para cima? O peso não é vertical e para baixo? Qual é o ângulo que o peso forma com a direção e o sentido do deslocamento? Zero. Zero se tivesse no mesmo sentido. Está no sentido oposto. Ele está subindo, ó. E o peso é para baixo. O ângulo que ele forma com a direção e o sentido do deslocamento é de 180. 180 graus. E aqui a gente já mata. Opa, não é zero. E a gente sabe que o cosseno de 180 é menos 1. Então, olha o que vai dar aqui. O trabalho realizado pela força-peso na subida
vale cosseno de 180 menos 1. Peso se calcula como mg. Qual é o deslocamento que o corpo sofreu até aquela altura h? Então, gente, acabamos de determinar que o trabalho realizado pela força-peso numa subida vale menos mgh. Ninguém está estranhando menos, porque significa menos aqui, como o trabalho é uma grandeza física escalar, é negativo, não tem problema nenhum. E nesse caso, a gente chama, se você lembrar da aula de trabalho, da aula passada, retrasada, quando o trabalho dava negativa, qual era o nome que a gente dava? Você lembra? Quando o trabalho é negativo, a gente chamava de trabalho... Motor. Resistente? Não, negativo a gente chamava de resistente. Por exemplo, qual trabalho normalmente que dá negativo? Que é um trabalho resistente. Você Atrito. lembra? Atrito, com certeza. Especificamente para o peso, a gente costuma chamar esse trabalho de trabalho forçado. Tá? Trabalho forçado. E você concorda comigo que é forçado mesmo ou não? Você acha que se eu deixar minha caneta aqui na minha mão aqui, você acha que a caneta vai subir sozinha? Logicamente que não. Quer dizer, alguém precisa fazer isso. Vai adquirindo essa ideia. Alguém vai ter que fazer isso para que ela suba. Por exemplo, num determinado momento eu tenho que aplicar uma força, minha mão, aplicar uma força na caneta para ela subir. Só que depois que ela saiu da minha mão, a única força que age é a força-peso. Tirando a resistência do ar, logicamente. Tá? Mas, de qualquer forma, para esse corpo subir, um operador precisou aplicar uma força. Tá? E será? O que aconteceu com esse operador quando ele fez isso? Vamos aguardar. Bom, isso aqui seria o item A, lá daquela questão lá da aula de trabalho. Agora, o item B seria a mesma coisa. Só que agora o corpo vai ser abandonado de uma certa altura H. Em relação aqui ao solo, por exemplo. A trajetória dele, então, agora é vertical e para baixo. Certo? Então, vamos colocar o corpo numa posição intermediária aqui. Está caindo aqui, ó. Então, como eu quero calcular o trabalho da força-peso, vamos lá. Vamos desenhar a força-peso aqui, ó. Pronto. Quer dizer, o corpo está agora descendo, está caindo sem resistência do ar. Vamos calcular o trabalho? Vamos. Trabalho realizado pela força-peso. Pega o valor da força, multiplica pelo deslocamento. E agora, atenção, cosseno de que ângulo? Agora, na descida. Zero. Zero. Ele está a favor do movimento. E a gente sabe que o cosseno é 1. Portanto, outro caso em que o trabalho da força-peso não é zero. Portanto, neste caso, o trabalho realizado pela força-peso será igual a peso é igual a mg e o deslocamento
A altura é o desnível que o corpo adquiriu. Pronto. Da onde ele partiu aqui. Ó. Então, o trabalho da força-peso na descida é MGH. Trabalho positivo, certo? Qual foi o nome que a gente deu para trabalho positivo lá na aula de trabalho lá? Como é que era? Motor. Agora, nós vamos chamar esse trabalho de espontâneo. É espontâneo ou não? Se eu soltar a caneta, ele cai? Espontaneamente? Cai. Então, vai se ligando nessas coisas que eu estou falando. Ó. Para eu poder, esse corpo atingir uma certa altura, o trabalho é forçado, é contra a força-peso. Para ele descer, o trabalho é a favor, é espontâneo, é a favor do peso. Então, você já sabe que para calcular trabalho especificamente da força-peso é MGH e MGH. Beleza? Guarda esse resultado. Vou bater uma foto. Não começou a aula 21 e 22 ainda, hein? Não fica animadinho, não. Porque não começou. Vou apagar, hein? Vou apagar. Bom. Muito bem. Agora, nós vamos conversar de um grupo de forças especiais que nós temos na natureza. É um grupo super particular. Tá? Esse grupo é chamado de forças conservativas. É um grupo que nós chamamos de forças conservativas. É um grupo especial, tá? Que tem uma característica muito importante. Muito bem. Quem são essas forças conservativas? Primeira força conservativa dentro desse grupo é a nossa conhecida força-peso, também chamada de força de atração gravitacional. Segunda força que pertence a esse grupo especial é a chamada força elástica. E a terceira força especial, que quem está trabalhando com ela, e pelo que eu percebi, ele já trabalhou, é o André. Vocês já tiveram força elétrica com o André ou não? Sim. Sim. Vocês estão em campo elétrico, não é isso? Uhum. Beleza. A terceira força conservativa é a chamada força elétrica. Logicamente que eu não vou mexer com a força elétrica, porque isso é coisa do André. Tá? Mas, gente, a aula de hoje ela é muito importante porque quando o André for dar um assunto, que é logo depois que acaba campo elétrico, ele falou alguma coisa de linhas de força, né? E agora ele vai dar uma grandeza física, vai apresentar para vocês uma grandeza física chamada
potencial elétrico. O potencial elétrico é uma maneira de identificar o campo elétrico, mas de forma escalar. Porque o campo elétrico que vocês estudaram, já começou o campo elétrico ou não? Já. Já. Ou seja, o campo elétrico é uma maneira de entender de uma maneira vetorial. O campo elétrico tem intensidade, direção e sentido. Agora, essa grandeza física que ele vai apresentar para vocês, chamada potencial elétrico, é uma maneira de interpretar o campo, mas de uma maneira escalar. E aí fica mais fácil. E aí, usando essa ideia do potencial elétrico, ele vai chegar em energia elétrica. Ele está trabalhando para chegar em energia elétrica. Na verdade, é energia potencial elétrica. Para chegar num conceito chamado DDP, diferença de potencial. E aí, sem a diferença de potencial, você não acende lâmpada, você não liga o seu som, você não faz nada na eletricidade. Então, esse trabalho todo que ele está fazendo é para chegar em DDP. Mas para chegar em DDP, ele vai ter que passar por isso. Ele vai por exemplo, ele vai ter que calcular o trabalho da força elétrica. E como a força elétrica está dentro das forças conservativas, vai ser bom para você. Inclusive, você pode até dar um show para ele, né? Quando ele fazer as perguntas, você vai respondendo. Ele, os alunos sabem a matéria. Que aprendeu aqui antes. Tá? Bom, então vamos lá. Bom, o que tem de tão especial essas forças na natureza? Primeira característica importante. Ó. 1. Forças conservativas. Olha como eu vou representar. O trabalho das forças conservativas, ó, eu vou usar sempre essa notação. F-cons. Tá? O trabalho dessas forças não depende da trajetória. Olha que interessante. O trabalho da força-peso, o trabalho da força elástica, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Vocês vão perceber que depende da posição inicial e final só. Isso é bom pra caramba. O que isso aqui ajuda, por exemplo, numa resolução de um problema de plano inclinado, por exemplo, eu não preciso decompor as forças no plano inclinado se eu puder usar essa ideia aqui, ó. Vocês vão ver, e eu vou provar que isso é verdade. Mas só dessas três: peso, elástica e elétrica. Segundo, segunda característica das forças conservativas. O trabalho das forças conservativas estará associado à variação de uma modalidade de energia chamada energia. Eu vou escrever, depois a gente faz a anotação. O trabalho das forças conservativas vai estar associado a uma modalidade de energia chamada energia potencial. Eu ainda não estou revelando como é que ele se relaciona. Mas o que eu falo para vocês é que, para que um corpo armazene, olha a palavra que eu estou usando, uma modalidade de energia chamada energia potencial, necessariamente quem deve realizar trabalho são as
forças conservativas. Ou peso, ou elástica, ou elétrica. Qualquer outra força, o corpo não vai armazenar essa modalidade de energia chamada energia potencial. A gente costuma falar que energia potencial é uma energia de posição em relação a um dado referencial. Quer dizer, o corpo que possui energia potencial é porque ele armazenou uma modalidade de energia devido à posição que ele se encontra em relação a um dado referencial. Então, energia potencial é uma energia muito específica. A energia potencial, ela fica armazenada no corpo. E quando ela é armazenada, por isso que a gente usa a palavra potencial, potencialmente ela pode entrar em movimento. Porque ela armazenou essa quantidade de energia e para ela armazenar, alguém forneceu para ela, alguém transferiu, alguém transformou para ele armazenar essa quantidade de energia, grandeza física abstrata. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar minha caneta aqui, ó, e eu vou falar que o meu referencial é minha mão. Eu vou levar essa caneta até esse lugar aqui. Sabe o que aconteceu com essa caneta? Ela armazenou uma modalidade de energia chamada energia potencial, que vai se chamar gravitacional, que a gente vai ver já já. De tal forma que, como ela tem essa energia, se eu soltar essa caneta, ela cai espontaneamente, ela entra em movimento espontaneamente? Sim. E quando ela começa a entrar em movimento espontâneo, toda essa energia que ela armazenou, como o corpo entra em movimento, essa energia é transformada numa energia de movimento, chamada energia cinética. Estão relacionando as coisas? Tá? Agora, é lógico, para esse corpo armazenar essa energia, nós tem um operador. No caso, o operador aqui, no caso, sou eu, ó. Eu fiz isso. Você acha que eu gastei energia para fazer isso? Ou não? Sim, ó, fiquei cansadinho, ó. Eu gastei energia. E essa energia que eu gastei foi para onde? Para a caneta. E ela armazenou de que forma? De energia potencial. E se ela tem essa energia armazenada, ela pode transformar a hora que ela quiser, potencialmente, espontaneamente, transformar essa energia em energia cinética, e o corpo entrar em movimento. Então, vejam, eu estou falando, esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, estou relacionando o trabalho de que força? O que vocês acham? Qual é a força que eu estou tendo que fazer, na verdade, calcular o trabalho de qual força para levar ele aqui para cima? Qual dessas três você acha? Concorda que é a força-peso? Agora, repara que se fosse uma mola, não seria a mesma coisa? Imagina que eu tivesse uma mola aqui, ó, e eu esticasse o corpo, esticasse a mola. Eu estaria realizando um trabalho contra aqui a força elástica da mola, e por causa disso, esse corpo armazenou uma energia. Essa energia chama-se energia potencial elástica. E a gente já calculou o trabalho da força elástica
naquela aula de trabalho lá, que foi o exercício, acho que o número 5, que eu calculei pela área do gráfico. E esse trabalho, quem lembra? Quanto que deu esse trabalho da força elástica? É só olhar lá na apostila. Aquele eu fiz, eu me lembro, bem no finalzinho da aula. Como é que ficou? Sobre 2? Kx quadrado sobre 2, muito bem. Então, se liga que o trabalho realizado pela força-peso é mgh. O trabalho realizado pela força elástica é Kx quadrado sobre 2. Ora, o trabalho dessas forças que são conservativas associado à energia potencial. Opa! Agora eu estou começando a fazer o link. Que é isso que eu vou fazer. Além disso, eu mostro também que não depende da trajetória. Agora, a energia potencial elétrica que o André vai mostrar para vocês também estará associada à mesma ideia. Vai ser o trabalho realizado pela força elétrica, que vai fazer com que uma carga armazene energia potencial elétrica, que possa entrar em movimento. E o movimento de uma carga elétrica, e se esse movimento for ordenado, for organizado, chama-se corrente elétrica. Então, repara que ele começou a trabalhar com a eletrostática já há um puta tempo. E vai demorar. Tudo isso para chegar a que conclusão? Qual é a condição para que uma carga elétrica se movimente? Tal. E o que é a carga elétrica se movimentando? Chama-se corrente elétrica. Sem a corrente elétrica, você não acende a lâmpada, o teu celular não funciona, etc, etc, etc. Tá? Então, a força elétrica para o André vai ser importante. E ela vai estar associada a essa aula toda que eu estou fazendo. Então, na hora que ele for fazer essa aula, vocês vão ter facilidade, porque isso aqui já aconteceu para vocês. Tudo bem até aí? Professor, eu tenho uma dúvida. Não. Por que esse negócio de dependência quer dizer, de não dependência da trajetória é característica das forças conservativas? Porque, tipo, por exemplo, na cinética, a variação de energia também não pegava duas posições, a final e a inicial? Então, por que Sim, tipo... Mas no caso do trabalho do TEC, depende da trajetória. Opa. Então, é isso que eu não entendi, tipo, porque você pega final e inicial, então, tipo, por que depende da trajetória? Posso demonstrar? Por favor. É agora que eu vou fazer. Então, a primeira parte eu estou falando da parte 2. Gente, tudo qualitativo, hein? Estou fazendo com vocês. Agora eu vou demonstrar isso aqui, ó. E quando eu demonstrar isso aqui, vai surgir o teorema. Tudo bem? Se eu falar para vocês que ainda não começou a aula 21, 22, vou bater uma foto. Muito bem. Vamos lá. Agora eu diria, vai começar a aula 21, 22. Bom, a pergunta que eu faço é, eu não dei uma definição para energia cinética? Energia cinética não era uma conta? Energia é uma grandeza física abstrata, é um número. Número não se pega, é abstrato. mv² sobre 2. Aqui eu vou dar uma definição para energia potencial. Então, olha que eu começo assim, ó.
Vou escrever. Definição de energia potencial. Tá? A partir de agora, eu vou usar essa representação para energia potencial. Desse jeito. Tá bom? Bom, gente, definição. Vamos imaginar que eu tenha um corpo que esteja num certo local, e esse local, eu vou chamar esse local de ponto A. E eu vou levar esse corpo aqui, ó, até um outro local. Esse local que eu estou levando esse corpo, a gente costuma chamar de PR. Sabe o que é o PR? Eu chamo de ponto referencial. Melhor. Vou chamar de ponto de referência. Tá? Que nós vamos adotar esse ponto de referência de uma maneira mais fácil para a gente. Para que a coisa facilite para nós, vocês vão ver. Tá? Bom, levando esse corpo, lembra que eu falei que energia potencial é energia de posição, tá? Levando esse corpo desse ponto A até esse ponto de referência, bom, para levar, alguma força tem que estar agindo aí. Nesse momento, não me importa qual é. Eu vou deixar bem generalizado, mas vou falar para você assim, ó. Essa força, logicamente, está dentro do grupo das forças conservativas. Quem é essa força laranja? Pode ser peso, pode ser elástica, pode ser elétrica. Estou generalizando. Tá? Atenção! O trabalho realizado por essas forças conservativas a definição que a gente dá representa esse valor, esse cálculo que eu fiz do trabalho realizado pelas forças conservativas representa a energia potencial que o corpo tinha armazenado no ponto A. Esta é a definição de energia potencial. Quer dizer, o trabalho do ponto A até um lugar. Esse lugar é o meu PR, é o ponto de referência. Então, vejam, o trabalho realizado para levar um corpo do ponto A até um ponto de referência por uma força conservativa, esse valor representa a energia potencial que esse corpo tem naquele ponto. Tudo bem? Isso é uma definição. Vou repetir. Quanto que é a energia potencial que esse cara tem nesse lugar? Quanto que é? O valor representa, é igual ao trabalho realizado pela força conservativa para levar o corpo desse lugar até um ponto de referência. Definição. Agora, prestem atenção. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou começar a particularizar as energias. Vou começar apresentando para vocês o que a gente chama de energia potencial. Ó, primeiro sobrenome que você vai conhecer. Gravitacional.
gravitacional. Energia potencial gravitacional. Que eu vou representar assim, ó. Energia potencial EP com índice G. Isso que nós chamamos energia potencial gravitacional. Pergunto. Bom senso. Vai ser o trabalho de qual força conservativa? Elétrica, elástica ou peso? O que vocês acham? Peso. Peso. Então, olha como eu vou seguir a definição. Veja, é um modelo isso aqui, né? E o modelo funciona bem. Então, ó, imagina que eu tenho um corpício aqui que esteja num certo ponto A. E esse corpo vai ser levado até um ponto de referência. Adivinha qual vai ser o ponto de referência que eu vou utilizar? Eu sou espertão, não sou tonto. Por exemplo, o solo. Quer dizer que o ponto A está a uma certa altura H em relação ao meu ponto de referência, que é o solo. Pergunto para você, qual é a força que vai estar atuando, por exemplo, nesse corpo? Pode atuar um monte, mas eu vou falar da força-peso, logicamente. Atenção! Acompanha comigo. Trabalho realizado pela força-peso, que é uma força conservativa, para levar o corpo do ponto A até o meu ponto de referência, que é o solo, equivale ao quê? Vale a energia potencial gravitacional que o cara tem no ponto A. É a definição. Ora, a energia potencial gravitacional que ele tem no ponto A vale trabalho da força-peso para levar o corpo de A até o solo. Quanto que vale esse trabalho? Calculei no começo da aula ou não? Pode falar para mim. MGH. Pronto. MGH. Nesse momento, eu acabei de deduzir para você a expressão da energia potencial gravitacional. Quanto que vale? MGH. É uma demonstração clássica, tá? Qualitativa. Poderia começar a aula assim? Bom dia, gente, tudo bem? Energia potencial, MGH, exercício. Poderia? Poderia. Mas todo esse conceito, toda essa história que eu contei para vocês é fundamental. Porque agora repara, presta atenção. Na hora que alguém fez alguma coisa aqui com esse corpo para levar ele até esse lugar, certo ou não? Portanto, quando eu peguei o corpo e levei até aqui em cima, foi um trabalho forçado, não foi? E que vale quanto esse trabalho forçado para levar até aqui? Vale M menos MGH. Esse valor menos MGH é de quanto eu perdi de energia, mas forneci para quem? Para o corpo. E, portanto, ele armazenou essa modalidade de energia chamada energia potencial gravitacional. Quer dizer, para um corpo armazenar energia potencial, o trabalho da força conservativa associada a isso é forçado, é um trabalho negativo.
Trabalho forçado, o corpo armazena energia. Agora, trabalho espontâneo, imagina o corpo caindo aqui. O que vai acontecendo com a altura quando ele está caindo aqui? Ó? Ele não vai perdendo altura, portanto, ele vai perdendo energia potencial. Quer dizer, o corpo perde a energia potencial gravitacional quando o trabalho é espontâneo. O corpo armazena, ganha energia potencial quando o trabalho é forçado. Trabalho de quem? Das malditas conservativas. Tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um apêndice, porque aí eu não vou precisar demonstrar de novo, que não tem necessidade. Mas eu posso colocar aqui, ó, energia potencial elástica. Por que elástica? Porque a energia potencial elástica, ela pertence ao grupo das forças conservativas. E a energia potencial elástica será igual ao trabalho realizado pela força elástica para levar o corpo de um ponto A até o referencial. Sabe onde é o referencial? É quando a mola volta à sua posição inicial. Ou seja, mola relaxada. Então, se eu uso o meu ponto de referência, o solo, porque aqui o H é 0, e, portanto, no solo, no referencial, o corpo não tem energia potencial gravitacional, certo ou não? No solo, o corpo não tem energia potencial. Quer dizer, adotando o solo como referencial sempre. A força elástica é a mesma coisa. O corpo não armazena energia potencial elástica se a mola estiver relaxada. Então, a mola relaxada é o meu ponto de referência. Na hora que eu estico, estou esticando, estou esticando. Trabalho forçado ou não? O que você acha quando eu estico? Forçado. É forçado. Se é forçado, o que acontece com o corpo? Ganha, armazena energia. Isso. Energia potencial elástica. Então, olha como eu vou representar. Energia potencial elástica. Como será calculado? É o trabalho realizado pela força elástica, que vocês falaram para mim. Kx² sobre 2. Então, eu calculei energia potencial elástica, que é Kx² sobre 2. Energia potencial gravitacional, que é mgh. Energia potencial elétrica. O André vai deduzir. Será KQQ sobre D. Entenderam o que eu falei? KQQ sobre D. O que é o K? Constante eletrostática. Quanto que ela vale? Não precisa decorar, né? Mas é bom saber. Uhum. 9 vezes 10 à nona. Isso. QQ? Produto das duas cargas. D? Distância entre elas. Ah, professor, mas espera aí. É D quadrado que ele ensinou. A força elétrica é D quadrado. O campo elétrico é D quadrado. Potencial elétrico não. Será sobre D. Por quê? Vai mostrar para vocês por que é D. O trabalho realizado pela força elétrica vai ser KQQ sobre D. O que é KQQ sobre D? Energia potencial elétrica. Mas isso é história para ele, senão não vou dar aula aqui no lugar dele. Até aí tá tudo bem? Pesada a aula, né? Não é fácil, né? Uma aula conceitual bacana.
Bacana, esse negócio é bacana. Vou bater uma foto, porque ainda não terminei, porque agora está faltando o que o David pediu. Pipoca, Senhora, pode só fazer uma pergunta? Você calcula a gravitacional adotando o solo como referência. Se sim, você adotar, por exemplo, a mesma Aqui. altura em relação ao solo, não, mais para cima, como se fosse depois do A. Isso. Isso, só que se tiver a mesma altura do H, eu tenho que somar os dois Hs ou é só inverter sinal? não tem sinal aqui. Não tem sinal. Agora chegou a hora de demonstrar o TEP. Com o TEP, você vai entender isso. Vejam. A energia potencial que ele tem nesse lugar, em relação ao solo. Mas eu posso achar a energia potencial que ele tem nesse lugar e aqui nesse lugar também. Posso adotar o referencial aqui? Posso. Mas posso adotar aqui também. Você adota o referencial que você quiser. Tá? Agora, por favor, não pensem como isso aqui é uma trajetória de cinemática, onde a direita é positiva, a esquerda é negativa, não. Eu só diria para você o seguinte aqui, ó. Aí talvez seja isso que você está perguntando para mim. Se eu adotar o referencial aqui para baixo, a energia potencial gravitacional é negativa? Resposta, sim. Era isso que você está falando? Era. Isso aí. Então, a energia potencial aqui seria menos mgh? Sim. Mas são situações que não são muito comuns, né? Que a gente adota o solo como referência, que é mais fácil, que é mais comum, mas pode acontecer. Tá? Então, vou bater a foto. Vou apagar, porque agora eu vou deduzir o que está faltando e, ao mesmo tempo, essa dedução comprova o que eu falei, que o trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória. Porque é só esse grupo especial, hein? Não é qualquer força. Tudo suja a minha lousa, hein? Tá valendo aí uma limpeza, hein? Álcool gel 70. Bom, preste atenção. Olha o que eu vou fazer. Eu vou imaginar que eu tenho um corpício aqui que esteja nesse lugar e que eu vou levar esse corpo até este lugar, que eu vou chamar esse lugar de lugar B, e que, em relação ao meu ponto de referência, que pode ser o solo, por exemplo, eu posso dizer para vocês assim, esse ponto A está a uma altura HA em relação ao meu referencial. E eu posso dizer que esse ponto B estará a uma altura HB em relação ao meu referencial. Eu quero levar esse corpo daqui para cá. E eu vou calcular o trabalho realizado por uma força que esteja agindo nessa trajetória, nesse movimento que eu fiz de A para B. Olha, eu estou falando de energia potencial, né? Ou eu vou usar elástica, elétrica ou gravitacional. Bom, eu vou falar o trabalho da força-peso. Nessa trajetória, o peso é sempre assim, concorda? Não importa a trajetória que eu usar, presta atenção, David,
não importa a trajetória que eu usar, o peso é sempre vertical e para baixo. Que caminho que eu vou usar? Vou usar esse caminho aqui, ó. Eu vou primeiro levar esse corpo até um ponto intermediário aqui. Esse ponto intermediário eu vou chamar de ponto A', e depois eu vou levar até o ponto B. Concorda comigo? Posso usar esse caminho ou não? Quer Pode. dizer, ó, eu estou levando o corpício aqui, ó, nesse caminho aqui, ó, que eu usei. Primeiro de A até a linha, né? E depois de A' para B. É um caminho. Agora, atenção. De A para a linha, a força-peso vai ser sempre essa ou não? Sim. E de A' para B, vai ser sempre essa ou não? Sim. Então, atenção. O trabalho realizado, ó, o trabalho realizado pela força-peso, que é uma força conservativa, para levar o corpo de A até B, vai ser como? Sabe o que eu vou fazer? Vou dividir em duas partes. Primeira parte. O trabalho realizado pela força-peso de A até A'. E depois, o trabalho realizado pela força-peso. E depois, o trabalho realizado pela força-peso de A' até B. E eu pergunto para vocês, posso fazer isso? Lembram do que, como aquela aula de trabalho era importante? Lembra quando eu calculei o trabalho da resultante? Eu falei que o trabalho da resultante era a soma dos trabalhos parciais? Então, ó, o trabalho da força-peso de A para B é o trabalho resultante. Eu dividi em dois. De A mais da linha B. Pergunta. Quanto você acha que vale o trabalho da força-peso de A até A'? Ó, o deslocamento do móvel é esse aqui, ó. Quanto você acha que vale o trabalho da força-peso daqui para cá? Zero, porque não houve. Zero, ó. Ó. Ele é perpendicular, ó. Depois não, né? Então, esse trabalho aqui é zero. Ora, indicando o quê? Que o trabalho realizado pela força-peso de A para B só depende do quê? Ele é igual a quem? Só o trabalho de A' até B. Certo? Vamos continuar. Trabalho realizado pela força-peso de A até B. Vale. Quanto que vale esse trabalho aqui? Sei calcular? MGH. Pega o valor da força, multiplica pelo deslocamento. E eu quero saber, de A para B, o ângulo é de quanto? Zero. Zero. Professor, Oi. só uma coisa. Então, eu não poderia, por exemplo, pegar a hipotenusa disso e calcular, né? É esse que é o lance. Você vai ver agora. Tá. Poderia sim. E o resultado seria o mesmo. Tá se porque ele é ligando zero, quando eu vou chegar? né? Que o da Sim. par não depende da trajetória? Uhum. Quer dizer que o trabalho da força-peso de A para B vale. Bom, peso é mg, certo? Atenção. Qual é o deslocamento?
HA menos HB? Ó, Ou não? o deslocamento não é esse daqui, ó. Fala para mim quanto vale esse ΔS. Já dei a dica? É ao contrário, né? É HB menos HA. Não, ΔS, esse deslocamento, Aham. não é tudo isso menos isso? Ah, tá. Isso. Então é HA menos HB. Beleza, beleza. Pipoca, Oi? eu dei uma travada quando você estava fazendo a primeira linha do P deslocamento de S mais vezes cosseno. Para mim, eu colocaria 180 ao invés de 0. Você pode voltar pra Pergunto mim? para você, o corpo está nessa direção, vertical e para baixo? Uhum, O peso é vertical e para baixo? uhum. Ah, então tá, entendi. Se ele Sacou? estivesse subindo, aí seria 180, né? Isso Tá mesmo. bom, obrigada. Tá? Então ficou, ó. Agora eu vou fazer uma distributiva aqui, ó. MG HA menos MG HB. Atenção. Trabalho realizado pela força-peso para levar o corpo de A até B vale. O que é MGHA? Energia potencial gravitacional que o cara tem no ponto A. Menos. O que é MGHB? Energia potencial gravitacional que o cara tem no ponto B. Bom, primeira coisa importante. David, ficou satisfeito que não depende da trajetória ou não? Sim. Porque, vejam, o David queria fazer essa trajetória aqui, ó. Daria o mesmo resultado? Sim. Porque eu só teria que considerar as forças na direção vertical nesse momento, que é o peso. Poderia utilizar esta trajetória aqui, ó? Sim. Poderia utilizar esta trajetória aqui? Sim. Eu estou falando das forças conservativas. O peso acontece isso, o elástico acontece isso e a elétrica acontece isso. Só elas. Então, aqui está demonstrado que o trabalho só depende do quê? Da posição inicial e da posição final. Olha que vantagem. Pensa num exercício de plano inclinado. Você tem a posição inicial e final aqui no plano inclinado. Você vai precisar calcular tudo aquilo? Decompor a força? Não. Se souber energia potencial aqui, MGH. Energia potencial aqui, MGH. Acabou. Se lá embaixo é o solo, é o referencial, é 0. Lá em cima é só MGH. Moleza. Agora, o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, ó. Isso daqui é um delta ou não? O que vocês acham? Energia potencial de A menos B. É delta? Eu acho que não, porque senão seria o contrário, não é? Delta não é final menos inicial? Uhum. Aqui não está inicial menos final? Isso aqui é uma diferença de energia potencial. Aí, ó, o André aparecendo de novo. Diferença de potencial, DDP. Opa! É isso aí, filho. Mas se eu quisesse pôr um delta, como você poria aqui? O que você acha? Para isso aqui seria um Menos delta. delta. Menos
Você sim. coloca menos delta. Aí tudo bem. Menos delta. Aí a menos delta, energia potencial. Gravitacional, no caso. Então, generalizando, vamos escrever aqui, ó. Em geral, o trabalho realizado por uma força conservativa, peso, elástica ou elétrica, para levar o corpo de uma posição inicial para uma posição final, vale quem? Vale energia potencial inicial menos a energia potencial final. Ou simplesmente menos a variação da energia potencial. Esta expressão, da maneira que eu estou apresentando para você aqui, o nome disso é o TEP. O que é o TEP? Teorema da energia potencial. Teorema da energia potencial. O TEC, teorema da energia cinética. O TEP, teorema da energia potencial. Só é o trabalho, só que tem que tomar cuidado. Qual é o cuidado? Isso aqui vale só para as forças conservativas. E só o trabalho das conservativas faz com que o corpo armazene uma energia potencial. E só o trabalho das conservativas não depende da trajetória. Beleza, gente? Essa aí é uma aula de um peso de um caminhão, de uma tonelada. Mas ela é importante a gente fazer isso, terminar isso dessa forma. Tanto que na outra aula eu vou retomar os exercícios dessa aula. Se alguém quiser ir fazendo a tarefa, pode fazer. Porque provavelmente não vai ter dificuldade nenhuma de fazer a tarefa. Mas eu começo a aula que vem resolvendo os exercícios de aula. Se você quiser ir arriscando, pode fazer. Porque não vai ser difícil, porque com essa conceituação aqui, fica sossegado, tá bom? E aí chegou o momento, na próxima aula, eu vou começar a aula com aquele clipe que eu falei, que é um rap. Mas isso é só na próxima aula. A gente começa com esse rap, porque esse rap ele vai fazer a revisão de TEC e TEP. Mas isso é história para a semana que vem. Tá bom, gente? Beleza? Valeu, professor. Obrigado. Beleza. queridos. Tchau, professor. Muito Pipoca. obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Pipoca. Oi. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Se for colocar HB em relação a HA e trocar o sinal, daí vira energia cinética. Ah, tá. Não. Energia cinética? É, se trocar, tipo, o sinal inteiro. Se colocar HB menos HA. Aí você fala em delta, é isso? É isso É. que quer dizer? No final não da cinética. conta. Aí é delta, tudo bem, aí pode. Ah, tá bom. Tá bom? Tá Ô, bom. Beleza? Tchau, gente. Até a Pipoca, semana aí. Professor, Samuel. Oi. eu não entendi muito bem por que a variação ficou negativa. Aqui, né? Porque, ó, isso daqui, ó. Isso daqui é MGHA menos MGHB. HA é inicial. E aqui é final. Delta não é final menos inicial? Ah, entendi. Aqui está inicial menos final, ó. Tem que tomar cuidado. O TEC é final menos inicial mesmo. É delta.
Aham. O TEP não. É inicial menos final. Para ficar delta, tem que mudar o sinal, só isso. Demorou. Beleza? Beleza, obrigado, viu, professor? Falou, gente. Até mais. Vou bater a foto disso e já mando.